você tem o objetivo de ganhar massa muscular, vai na academia, levanta aqueles pesos todos, faz o seu crossfit, mas percebe que não tem bem aquele ganho de massa magra, não consegue definir, tornear aquela musculatura, e também já está cansado de muito conteúdo de pouca aplicabilidade, você quer realmente o segredo do ganho de massa magra, da hipertrofia muscular? Então fica até o final desse vídeo que a gente vai mandar as dicas de forma muito prática, sem enrolação, sem perda de tempo. E eu tenho certeza que se você realmente colocar em prática essas dicas, você vai conseguir ver aí o seu ganho de massa magra, a sua hipertrofia muscular. Aproveita e já se inscreve, nós estamos iniciando uma série de conteúdos semanais, então não vai ficar por fora, não vai perder esses conteúdos de tanto valor. Se inscreve no canal, curte o nosso vídeo se você gosta desses temas e quer que eu continue trazendo essas informações para vocês, essas dicas, e também compartilha para aquela pessoa que está na mesma, né? Que quer realmente ver aí o seu músculo, seu bíceps, seu tríceps, seu quadríceps, posterior de coxa, crescendo, desenvolvendo, que quer realmente ter o ganho de massa magra. Se eu fosse falar uma palavra de ordem apenas para ganho de massa muscular, escolher apenas uma palavra, sem dúvida a gente pode falar que é a proteína. Proteína, gente, é a base daquilo que você vai construir no seu músculo. O treino, né, o levantamento de peso é o estímulo, mas o que vai realmente fazer o seu músculo se adaptar, realmente você aumentar esse volume dessa musculatura, é a matéria-prima para isso. É o tijolinho para subir essa parede da musculatura. E esse tijolinho para subir essa parede, ou seja, para aumentar essa sua musculatura, né, essa sua fibra muscular, é a proteína. Nós possuímos alguns tipos de proteína, eu ia falar diversos, mas não é verdade, até mesmo porque é uma dificuldade muitas vezes no consultório. O paciente enjoa um pouco do frango, enjoa um pouquinho ali daquela carne magra, enjoa do ovo, e aí muitas vezes eles querem que a gente traga mais tipos de proteína. Eu vou trazer basicamente todos os tipos, mas elas são limitadas. As proteínas, né, dos alimentos, a gente tem o frango, o peixe, a carne, de preferência carne magra, porque a gente quer construir massa muscular e não gordurinha, né? Nós temos o ovo, os lácteos, leite, derivados, queijo, iogurte, tem bastante proteína, mas a gente tem que ter cuidado porque esses alimentos, muitas pessoas começam a desenvolver sensibilidade, no caso, intolerâncias, no caso da lactose. E a gente sabe também que esses alimentos eles têm um potencial de inflamação. E, claro, isso é muito individual, cada pessoa possui a sua genética, né? Como nutrigeneticista, eu vejo que temos painéis genéticos diferentes, temos polimorfismos, que são alterações genéticas diferentes, mas via de regra a gente não deve consumir um excesso desses grupos de alimentos, porque eles têm um potencial ao longo do tempo de inflamando o nosso corpo, né? Rinite, sinusite, acne, o intestino muitas vezes é o que sofre, pele, né? A gente tem problemas muitas vezes de dermatites e muitas vezes pode estar relacionado com esse consumo exagerado desses derivados do leite. Mas fechando esse parênteses, nós temos também as proteínas de origem vegetal. Nós temos o feijão, que é a mais comum, mas a gente pode diversificar mais com grão de bico, com a lentilha. Nós temos também, né, normalmente usa essas proteínas das dietas vegetarianas, veganas. Nós temos a quinoa, o amaranto. Então, são proteínas que a gente pode colocar no nosso plano alimentar ao longo do dia para garantir esse bom aporte proteico. E fora tudo isso, a gente pode recorrer, por exemplo, à suplementação de proteína. Se você quer entender um pouco mais sobre como trabalhar, como usar, quais são as proteínas que podem ser mais interessantes para você, se é uma proteína de origem animal, se é uma proteína vegetal, né? Quando eu falo origem animal, se é a proteína da carne, por exemplo, acompanha até o final. Não falei que ia dizer tudo para vocês de forma prática? Então acompanha que já vou falar sobre os tipos de proteína e qual pode ser a adequação melhor para você, tá? Mas assim, palavra de ordem é proteína. Então distribuir principalmente o ovo, o frango, né? Essa carne magra, esse atum, essa sardinha é uma excelente fonte de proteína. E também, muitas vezes, a suplementação dessa proteína ao longo do dia. Então, não simplesmente consumir proteína. Eu vejo muitas pessoas com esse erro muito comum. Então eu preciso investir no melhor pós-treino. Eu preciso, no meu prato de almoço, ter um pratão ali de frango, né? E aí exageram aquele consumo naquele determinado momento. Não, gente. Se a primeira palavra de ordem é proteína, a que acompanha é fracionamento. É proteína fracionada. De nada adianta você consumir uma grande quantidade em um momento e não ter o fracionamento dessa proteína ao longo do seu dia.
Então, mais importante do que simplesmente consumir tantos gramas de proteína, ou muitas vezes se faz aquele cálculo de gramas de proteína por quilo de peso. Por exemplo, a gente utiliza de 1,8 a 2, ou até mais do que isso, 2,2 gramas de proteína por quilo de peso. 1,8 a 2 já é, muitas vezes, o suficiente para hipertrofiar. Aí, o que as pessoas fazem? Elas multiplicam esse 1,8 pelo seu peso. Vou calcular com vocês agora um exemplo. Pronto, já peguei a calculadora aqui e a gente vai fazer junto esse cálculo. Eu vou usar como exemplo o meu peso. Eu peso 62 quilos e eu vou multiplicar 1,8 na calculadora vezes os 62. E aí eu encontro 111 gramas de proteína que eu devo consumir ao longo do dia. E aí, se a gente parar para pensar, um scoop de 30 gramas de proteína tem em torno de 22, 25 gramas de proteína, e aí um filé de frango tem tantos gramas. Mas mais importante do que eu garantir esse consumo de 111 gramas de proteína, o mais importante, gente, preste atenção nisso, é você fracionar essa proteína ao longo do dia. Por exemplo, claro que não precisa ser algo congelado, mas a cada 4 horas você vai consumir 24 gramas de proteína por quilo de peso. E aí, como é que faz esse cálculo? Vamos para a prática. Você vai multiplicar na sua calculadora o 0,24, vou usar o meu exemplo, vezes o 62. Então, eu encontrei 14,88, 15 gramas de proteína que eu devo consumir a cada 4 horas. Então, no meu café da manhã, 15 gramas de proteína. Depois de 4 horas, se eu tiver um lanche da manhã, se meu café da manhã for cedo, é interessante que eu coloque mais esses 15 gramas de proteína. No almoço é muito fácil a gente bater essa meta aí, muito fácil mesmo, porque a carne, o frango, um pedaço médio já vai ter bastante proteína, uma quantidade que já vai superar, vai dobrar um filé médio de carne, por exemplo, de 100, 120 gramas, já praticamente bate essa cota toda de proteína. Então, o feijão é mais proteína vegetal. Então, no almoço é muito fácil da gente bater. No jantar, se você come comidinha de panela, também é fácil. Mas se você come um omelete e ainda recheia essa omelete, né? Por exemplo, você coloca ali o atum, a sardinha, o frango, você consegue ter um bom aporte de proteína. Se você faz um cuscuz, uma tapioca bem recheada com a carnezinha de sol magra, com franguinho, você consegue muito facilmente bater essa proteína. Café da manhã, da mesma forma, uma tapioca, um cuscuz, uma crepioca, né? 2 ovos, olha só, 2 ovos, cada ovo ele tem em torno de 7 gramas de proteína. 7 vezes 2, 14. Então, 2 ovos, por exemplo, no café da manhã, para mim já bate essa cota de proteína. Se você é uma pessoa que pesa mais, talvez 3 ovos, por exemplo, um homem que está ali hipertrofiando, talvez 3 ovos, ou inserir mais esse franguinho. E aí, para os lanches, é que a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, no lanche ali, no encaixe entre o café da manhã e o almoço, se você ultrapassa essas 4, 5 horas, vamos supor que você acorde muito cedo, aí é interessante jogar um pouquinho de proteína nesse intervalo. E como é que a gente consegue jogar? Novamente com ovos, frango, mas também a gente pode pensar, por exemplo, no scoop de whey. A gente pode pensar numa barra de proteína, a gente pode até pensar nos iogurtes proteicos dentro da sua individualidade. Eu, por exemplo, eu não faço a utilização, porque em mim eu percebo que aumenta a minha rinite, eu tenho tendência à rinite, mas como eu não consumo e tenho alguns cuidados, eu não tenho mais, né, as crises. Então, e isso acontece também porque eu tenho cuidado em não consumir muito esse grupo de alimentos. Mas se a pessoa não tiver nenhum problema, né, e for fazer o consumo dessas bebidas lácteas, hoje em dia a gente tem várias opções que podem também ser colocadas, variando com as outras. Então, gente, se você captou, se você entendeu essa informação de que realmente a palavra de ordem para ganho de massa muscular é fracionamento de proteína, né, as palavras, é fracionar essa proteína ao longo do dia, e se você pegou a dica de multiplicar o 0,24 pelo seu quilo de peso, pelo seu peso corporal, pode ter certeza que mais de 80% em relação ao que você pode fazer da nutrição já está embutido aí. Esse aí já é a base de tudo. E são os erros mais comuns que a gente vê. Dieta de jejum intermitente, outros tipos de dieta, a gente vai trazer muito no canal, principalmente quando a gente for falar sobre emagrecimento. Logo eu tô trazendo esse tema para vocês também. Mas não é o tipo de dieta mais interessante para ganhar massa muscular. Quando a gente faz um jejum intermitente, os defensores, eles falam que não tem perda de massa magra. E eu até acho interessante para alguns perfis, né? Algumas estratégias específicas, mas pode ter certeza, para ganhar massa muscular, o ideal é que você faça suas refeições fracionadas e privilegie sempre também a proteína, como a gente acabou de explicar para vocês.
Carboidrato também é bem-vindo, porque para esse processo mesmo de síntese proteica, esse anabolismo, o carboidrato também é importante. E aí, a medida, claro, o ideal é que você vá para o nutricionista, pessoas que estão ali no franco processo de hipertrofia, querendo ganhar 5, 10 quilos de massa muscular, podem consumir mais um carboidrato, mas aquela pessoa que quer perder gordura e ganhar massa muscular, que a maior parte das pessoas tem que ter um cuidado com o carboidrato, ele tem que estar presente, mas não em excesso, né? Então, o carboidrato já vai depender um pouquinho mais, vai diferenciar um pouquinho mais dependendo do seu objetivo. Mas se você fizer esse fracionamento de proteína, que acaba sendo individualizado, porque você vai multiplicar pelo seu peso corporal, pode ter certeza que a Nutri já lhe deu aqui o pulo do gato para o processo de hipertrofia.